Milionário abandonou sua filha em uma rua deserta. Anos depois, ele a viu na TV e ficou paralisado com o que ela revelou. Inscreva-se para receber todas as nossas histórias emocionantes. A mansão de Ricardo Mourão se erguia como um monumento à sua riqueza, com colunas imponentes, jardins meticulosamente aparados e janelas de vidro que refletiam o brilho da lua cheia. Mas dentro daquela fortaleza de luxo, o clima era tenso e pesado. Ricardo, sentado em sua poltrona de couro no escritório, observava o decânter de cristal à sua frente. O líquido âmbar do uísque dançava com o movimento lento de sua mão, mas seus pensamentos estavam longe dali. Rosa, a jovem empregada, estava em pé diante dele, visivelmente nervosa. Ela segurava as mãos trêmulas na frente do corpo, os olhos fixos no chão, enquanto o peso da revelação pairava no ar. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Não queria complicar sua vida, Sr. Ricardo, disse Rosa, a voz quase um sussurro. Ricardo levantou-se abruptamente, o som dos sapatos ecoando no piso de mármore. Ele caminhou até a janela, de onde podia ver o reflexo das luzes da cidade ao longe. Por um momento, parecia lutar contra seus próprios pensamentos, mas então virou-se, seu rosto uma mistura de raiva e medo. Você sabe o que isso significa para mim? Para minha família? Ele gesticulou nervosamente. Isabel jamais me perdoaria. Tudo o que construí, tudo o que somos, você acabou com tudo, Rosa. Ela deu um passo para trás, como se as palavras dele fossem golpes físicos. Eu não fiz isso sozinha, senhor, mas agora é tarde demais. Não posso desfazer o que aconteceu. O silêncio seguinte foi cortante. Ricardo respirou fundo, tentando manter a calma, mas seu olhar duro indicava que ele já havia tomado uma decisão. Você vai sair daqui hoje mesmo, declarou frio e direto. Não quero mais te ver nesta casa. Eu vou te dar algum dinheiro, mas você precisa desaparecer. Longe, para sempre. Rosa sentiu o chão se abrir sob seus pés. Seus olhos marejaram, mas ela engoliu o choro. Não podia dar a ele a satisfação de vê-la desabar. Está bem, Sr. Ricardo, ela respondeu com dificuldade. Mas não se esqueça, essa criança é sua filha. Nos meses seguintes, a vida de Rosa virou uma luta constante. Sem trabalho fixo e com a gravidez avançando, ela vivia de pequenos bicos, enquanto a saúde piorava. Sua tia, Darlene, fazia o que podia para ajudar, mas suas condições eram igualmente precárias. Cada dia era uma batalha para manter a esperança viva. Quando Juliana nasceu, a emoção de segurar sua filha trouxe um breve momento de felicidade, mas a realidade rapidamente a atingiu. Rosa estava fraca, doente e sem condições de criar a criança. Foi em uma noite em que estava muito mal, enquanto ouvia o choro da bebê em seu pequeno quarto, que tomou a decisão mais difícil de sua vida. No meio da madrugada, Rosa preparou Juliana. Envolveu a menina em um cobertor macio, colocou-a em um cesto, junto com um bilhete escrito à mão e a certidão de nascimento. As lágrimas caíam em silêncio, enquanto ela beijava a testa da filha. Eu sinto muito, minha pequena. É o melhor para você, sussurrou com a voz quebrada. Vestindo um casaco surrado, Rosa seguiu pelas ruas escuras até a mansão de Ricardo. O vento frio cortava seu rosto, mas ela mal sentia. Seu foco estava apenas em chegar àquele portão iluminado e fazer o que precisava ser feito. Quando chegou, seus dedos tremiam ao tocar a campainha. Assim que o som ecoou pela noite, ela correu para a escuridão, sem olhar para trás. Dentro da mansão, Ricardo acordou sobressaltado pelo som insistente da campainha. Desceu as escadas em silêncio, seus passos ecoando no corredor. Ao abrir a porta, a luz da entrada revelou o cesto no chão. — O que é isso? Ele murmurou, franzindo a testa enquanto se abaixava. Ao levantar o cobertor, deparou-se com o rosto inocente de Juliana, seus olhos fechados, as bochechas rosadas pelo frio. Sua respiração ficou pesada enquanto seus olhos captavam o bilhete ao lado do bebê. Com dedos trêmulos,
Ele o abriu. Ricardo, esta é sua filha. Não posso criá-la sozinha. Por favor, cuide dela. O sangue de Ricardo gelou. Ele olhou novamente para a menina e depois para o bilhete. Não, isso não pode estar acontecendo. Enquanto o desespero tomava conta, Ricardo sentiu seu mundo desmoronar. Ricardo permaneceu imóvel por longos minutos, o bilhete amassado entre seus dedos, enquanto o vento frio entrava pela porta aberta. A pequena Juliana, alheia ao caos que sua presença provocava, dormia tranquila no cesto. Ele sentiu uma pressão no peito, como se o peso de suas ações finalmente estivesse cobrando o preço. Isabel, murmurou a voz abafada. Sua esposa estava viajando há semanas, aproveitando uma temporada de férias em um spa luxuoso nas montanhas, algo que Ricardo incentivou para aliviar a tensão crescente no casamento. Ela não suspeitava de nada, e ele pretendia manter assim. Mas agora, com uma criança em sua porta e evidências claras de sua traição, a fachada que ele havia construído cuidadosamente começava a rachar. Ricardo pegou o cesto e fechou a porta rapidamente, temendo que algum vizinho ou funcionário pudesse vê-lo. Levou a criança para o escritório, onde colocou o cesto sobre a mesa de mogno. O silêncio da sala era quebrado apenas pelo som suave da respiração da bebê e pelo tic-tac de um relógio na parede. Eu não acredito nisso. Ele passou a mão pelos cabelos, andando de um lado para o outro. Por que ela fez isso? Por que me deixou essa responsabilidade? Ele pegou o bilhete novamente, lendo e relendo as poucas palavras escritas com uma caligrafia hesitante. A certidão de nascimento, com o nome de Rosa como mãe e um espaço vazio para o pai, parecia zombar dele. Ricardo encarou Juliana, que agora começava a se mexer, soltando um gemido fraco. A imagem daquele rosto pequeno e vulnerável o desarmava, mas o pânico logo voltava à tona. Ele precisava agir rápido. Isabel poderia voltar a qualquer momento, e a presença de uma criança estranha na casa levantaria perguntas que ele não estava pronto para responder. Eu não posso cuidar de você, disse quase como se esperasse que a bebê entendesse. Eu tenho uma família. Sem saber o que fazer, ele passou a noite em claro. Pela manhã, ele decidiu que precisava levar Juliana de volta para Rosa imediatamente. Pegou o telefone e ligou para o motorista, mas lembrou-se de que havia dado folga junto com a governanta naquele dia. Sem opções, ele mesmo vestiu um casaco e pegou as chaves do carro. Envolveu Juliana com mais um cobertor, temendo que o frio pudesse prejudicá-la, e saiu pela garagem sem fazer barulho. A casa de Rosa ficava em uma área modesta da cidade, longe do luxo que Ricardo estava acostumado. Quando chegou, estacionou na calçada e observou a residência simples, com paredes descascadas e janelas pequenas. A luz do quarto da frente estava acesa, e ele respirou fundo antes de descer do carro com o cesto nos braços. Bateu na porta e aguardou, o segundo se arrastando enquanto ele ouvia o som de latidos do cão e passos leves do outro lado. A porta se abriu, revelando uma mulher de meia-idade, com os cabelos grisalhos presos em um coque e um olhar cansado. Dentro da casa, um cachorro deitado ao lado da porta o observava com olhos atentos, como se entendesse a gravidade da situação. Dona Darlene, Ricardo perguntou, tentando manter a compostura. Sim, sou eu. O que o senhor deseja a esta hora da noite? Perguntou ela, olhando desconfiada para o cesto que ele carregava. Ricardo hesitou antes de responder. Eu vim trazer a filha de Rosa. Ela deixou a criança na minha casa e... eu não posso cuidar dela. O rosto de Darlene endureceu. Então você finalmente admite que é o pai. Ele engoliu em seco, desviando o olhar. Não é tão simples, eu tenho uma família. Isabel não pode saber disso. Eu só... preciso que Rosa cuide da criança. Darlene cruzou os braços, uma expressão de desprezo tomando conta de seu rosto. Rosa está internada, gravemente doente, e mesmo que estivesse aqui, como acha que ela poderia cuidar dessa menina, com tudo o que você fez ela passar? Ricardo sentiu um calafrio subir pela espinha. Internada? Onde? No hospital municipal, desde essa madrugada.
Eu venho cuidando dela, mas não posso fazer mais do que isso. E quanto à menina... Ela olhou para Juliana, agora acordada e mexendo os pequenos braços, antes de encarar Ricardo novamente. Se você, que tem tudo, não tem condições de criar sua filha, imagine eu que mal consigo pagar as contas. Ricardo apertou os punhos, sentindo a raiva borbulhar. Eu posso ter dinheiro, mas não tenho como cuidar dela. Eu tenho uma família. Darlene deu um passo à frente, o olhar afiado como uma lâmina. Você deveria ter pensado na sua família antes de brincar com a vida da minha sobrinha. Agora essa criança é sua responsabilidade, não minha. As palavras atingiram Ricardo como um tapa. Ele olhou para o cesto, para Juliana e depois para Darlene, que continuava com a postura firme. Sem responder, ele virou-se, voltando para o carro com o cesto. As palavras de Darlene ecoavam em sua mente enquanto ele colocava Juliana no banco de trás. Dentro do carro, a cabeça de Ricardo estava a mil, dividida entre a imagem de Juliana choramingando no banco de trás e as palavras de Darlene. Ele nunca se sentiu tão perdido. Isso não pode estar acontecendo, murmurou apertando o volante com força. Ele precisava de uma solução antes que Isabel voltasse de viagem. Ela era meticulosa, uma mulher de olhar aguçado e perceberia qualquer alteração no ambiente. O bilhete, a certidão de nascimento, o próprio cesto de Juliana, tudo isso seria suficiente para levantar suspeitas. Juliana começou a chorar, seu choro abafado ressoando pelo carro. Ricardo olhou pelo retrovisor, a expressão de exasperação substituindo qualquer vestígio de compaixão. Não, por favor, não agora. Ele respirou fundo, tentando se acalmar. Vamos, Ricardo, pense. Ele tentou balançar levemente o cesto, como já tinha visto babás fazerem com Rafaela, sua filha mais velha. Juliana parou de chorar por alguns segundos, mas logo o choro voltou, mais alto e desesperado. Eu não posso fazer isso. Ricardo olhou ao redor. A rua estava deserta, com poucas luzes de postes iluminando os carros estacionados e as calçadas. Em um impulso de desespero, ele desligou o motor, pegou o cesto e saiu do carro. O coração batia descompassado enquanto ele caminhava até a esquina, a garoa fina molhando seu cabelo e seu casaco. Ele colocou o cesto no chão, observando a bebê que agora soluçava. Sua mente lutava contra a culpa crescente, mas ele se agarrou ao pensamento de que essa era a única saída. Alguém vai te encontrar, vai te ajudar. Eu não posso fazer isso, sussurrou como se justificasse para si mesmo. Com um último olhar para Juliana, Ricardo voltou para o carro com as mãos tremendo e a respiração ofegante. Quando chegou próximo ao carro estacionado em frente à casa de Darlene, viu o cachorro de Darlene sentado na varanda, olhando-o fixamente, como se o julgasse. Até você, cachorro, murmurou Ricardo antes de entrar no carro e bater a porta. Ele ligou o motor e saiu cantando pneus, como se quisesse fugir da própria consciência. Na varanda de Darlene, o cachorro carinhosamente chamado de pressão baixa, por estar sempre dormindo, começou a se agitar. O animal, geralmente sonolento, entrou pela porta da sala abruptamente e começou a latir, andando em círculos pela sala. Mas o que deu em você, pressão? Darlene perguntou preocupada. O cachorro correu até a porta e voltou, como se quisesse que ela o seguisse. Intrigada, Darlene pegou um casaco e saiu para a calçada. O animal disparou pela rua, indo direto para a esquina. Pressão, volte aqui! Ela correu atrás dele, os pés escorregando levemente no asfalto molhado. Quando finalmente alcançou o cachorro, o viu parado ao lado do cesto. Darlene arregalou os olhos ao perceber o que estava ali. Meu Deus, não acredito! Ela se ajoelhou, pegando Juliana nos braços enquanto o cachorro cheirava o cesto ao lado. O rosto pequeno e molhado da bebê estava vermelho de tanto chorar. Ele teve coragem de fazer isso? A indignação borbulhava em sua voz. Abandonar a própria filha como se fosse lixo? Com Juliana nos braços, Darlene voltou para casa, o cachorro seguindo-a de perto.
Enquanto secava a bebê e a embalava em um cobertor, ela não conseguia afastar o choque da atitude de Ricardo. Não vou deixar essa criança sofrer mais do que já sofreu, disse a si mesma. Rosa pode estar doente, mas vou cuidar de sua filha como se fosse minha enquanto ela se recupera. Darlene olhou para o cachorro que finalmente se deitou, voltando à sua calmaria habitual. Pressão baixa, você tem mais coração do que aquele homem. Ricardo, por sua vez, estacionou na garagem da mansão, o som do motor reverberando no silêncio opressor da noite. Ele ficou sentado no carro por um longo tempo, encarando o vazio, enquanto flashes de Juliana chorando, as palavras de Darlene e até o olhar acusador do cachorro o assombravam. Você fez o certo, murmurou para si mesmo. Não havia outra escolha. Mas mesmo tentando se convencer, ele sabia que não poderia fugir das consequências por muito tempo. A manhã seguinte chegou rápido demais para Darlene, que passou a noite cuidando de Juliana. A bebê, exausta do trauma, finalmente adormeceu, com um suspiro leve escapando de seus pequenos lábios. Darlene a colocou em um cesto improvisado com mantas e a observou por alguns segundos. Um misto de pena e ternura crescendo em seu peito. Você não pediu por nada disso, pequena, murmurou tocando levemente a bochecha de Juliana. Pressãos, o cachorro deitou-se ao lado do cesto, como se assumisse a função de guardião da bebê. Darlene suspirou profundamente e se preparou para enfrentar o que vinha pela frente. No hospital, Rosa, a mãe de Juliana, estava ainda mais pálida, os olhos fundos e fechados. Os médicos haviam alertado sobre a gravidade de sua condição. Entre visitas rápidas, Darlene já sabia que o tempo de sua sobrinha era curto, e isso tornava a situação com Juliana ainda mais urgente. Depois de alimentar e trocar Juliana, Darlene sentiu a necessidade de visitar Rosa para lhe contar tudo. Não podia deixar que sua sobrinha partisse sem saber do destino da filha. Na mansão, Ricardo estava inquieto. Isabel ainda estava viajando, mas ele sentia a sombra dela pairando por toda a casa. Cada canto parecia acusá-lo de seu ato do dia anterior. Ele se refugiou no escritório, tentando trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Juliana, o bilhete, a expressão de Darlene, tudo girava em sua mente, como um pesadelo do qual não podia acordar. Se eu tivesse pensado antes... Ele massageou as têmporas, tentando aliviar a dor crescente de cabeça. Um toque discreto na porta interrompeu seus pensamentos. Era Roberta, a governanta. Com licença, Sr. Ricardo. Liguei para Dona Isabel pela manhã e ela disse que retorna na semana que vem. Só quis avisá-lo. Obrigado, Roberta, respondeu Ricardo sem muito entusiasmo. Quando a porta se fechou, ele respirou aliviado. Ao menos ainda tinha tempo para encontrar uma solução. Mas quanto mais tentava imaginar o que fazer, mais pesado parecia o fardo que carregava. No hospital, Darlene entrou no quarto de Rosa carregando Juliana nos braços. A bebê parecia confortável e dormia, mas Darlene sabia que a tranquilidade era temporária. Rosa, ela chamou baixinho, segurando a mão da sobrinha. Os olhos de Rosa abriram-se lentamente, fracos, mas focados. Ela sorriu ao ver a tia e em seguida arregalou os olhos ao notar Juliana. Ela aqui. A voz de Rosa era um fio de som entrecortada pela fraqueza. Sim, Rosa. Ricardo a deixou ontem na esquina. A voz de Darlene tremia, carregada de indignação. Rosa tentou se mexer, mas sua força a abandonou quase imediatamente. Por quê? Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Rosa. Ele disse que não podia cuidar dela, que não sabia o que fazer, explicou Darlene, embora sua voz carregasse mais desprezo do que compreensão. Rosa olhou para Juliana, os olhos marejados de tristeza e amor. Eu só queria que ela tivesse uma chance melhor do que eu. Ela vai, Rosa. Vou cuidar dela, mas precisava que você soubesse. Por um instante, Rosa parecia querer dizer algo, mas a fraqueza venceu. Ela fechou os olhos e Darlene sabia que o tempo era curto. Os dias que se seguiram ao abandono de Juliana foram de pura agonia para Darlene. Rosa, internada em estado crítico, parecia cada vez mais frágil,
enquanto Darlene fazia o possível para cuidar de sua sobrinha netinha. Na manhã que marcaria o desfecho mais doloroso, Rosa partiu em silêncio, deixando Darlene devastada. O pequeno quarto de hospital foi preenchido por uma tristeza cortante, o som abafado do monitor ecoando vazio. Darlene segurou a mão gelada de Rosa e sussurrou: "Eu prometo, Rosa. Vou cuidar de sua menina, ela não estará sozinha." Com lágrimas correndo pelo rosto, ela deixou o hospital com Juliana nos braços, sentindo o peso da responsabilidade que agora recaía inteiramente sobre ela. Ricardo, por outro lado, parecia ter enterrado o passado. Após a noite em que deixou Juliana na esquina, ele retornou para casa determinado a esquecer o episódio. Ele se convenceu de que a culpa e o arrependimento eram um preço justo para proteger seu casamento. Isabel, sua esposa, voltou de viagem dias depois, alheia ao que havia acontecido. Ricardo se jogou no trabalho, nas viagens de negócios, em eventos sociais, qualquer coisa que o mantivesse longe dos próprios pensamentos. Os anos passaram e pouco a pouco ele conseguiu enterrar a memória daquela noite. Para Ricardo, Juliana e Rosa eram apenas fantasmas de um passado que ele preferia não revisitar. Darlene, fiel à sua promessa, criou Juliana com todo o amor que podia oferecer. A casa simples em que viviam era pequena, mas transbordava afeto. Juliana cresceu curiosa, alegre, sempre cercada de histórias de sua mãe, embora Darlene mantivesse em segredo os detalhes mais dolorosos. Pressão, o cachorro que outrora observou em silêncio o abandono de Juliana, tornou-se seu protetor fiel. Ele a seguia para todos os lados, sempre vigilante, como se soubesse que ela carregava um pedaço de uma história mal resolvida. Uma tarde chuvosa, 20 anos depois, Ricardo estava sozinho em sua mansão. O casamento que ele tanto temia perder havia se desfeito. Isabel, cansada de suas ausências emocionais e físicas, havia partido, levando consigo a vida que ele tanto se esforçou para proteger. Agora, a mansão era fria e silenciosa, um reflexo da solidão que Ricardo negava sentir. Ele estava tomando café na sala de estar, enquanto a televisão, ligada no volume baixo, preenchia o ambiente com sons indistintos. Era um programa matinal chamado Com Você, que discutia histórias de superação e abandono. Ricardo não prestava atenção, até que uma voz feminina jovem, cheia de emoção, tomou conta do programa. "Eu fui abandonada quando era apenas um bebê", começou a jovem. "Minha tia me encontrou em uma esquina da comunidade onde vivíamos e me criou com todo o amor que podia. Só muitos anos depois, entendi que meu pai, um homem rico, foi quem me deixou lá, sem nunca olhar para trás." O nome da comunidade ecoou pela sala, e Ricardo sentiu um arrepio correr pelo seu corpo. Ele se levantou bruscamente, derrubando o copo de café no chão. Ele conhecia aquele lugar. Conhecia aquela história. Ricardo ficou paralisado. A voz da jovem na televisão parecia ecoar diretamente em sua consciência. Ele se aproximou lentamente da tela, incapaz de desviar o olhar da figura que agora aparecia em destaque. Era uma jovem mulher de cabelos longos e negros, olhos vivos e expressivos. Apesar do semblante confiante, havia uma dor latente em suas palavras, algo que Ricardo reconhecia sem esforço, a mágoa de quem carregava um fardo pesado demais. "Minha tia, Darlene, foi tudo para mim", continuava ela. "Ela me deu amor, proteção e uma infância digna, apesar das dificuldades. Mas sempre me perguntei, por que fui abandonada? Como alguém pode deixar um bebê em uma esquina como se fosse nada?" O silêncio na sala parecia ensurdecedor. Ricardo sentiu o coração acelerar e suas mãos começaram a tremer. A lembrança daquela noite há tanto tempo enterrada retornou com força total. O choro de Juliana, o cesto deixado às pressas e o olhar julgador do cachorro, tudo agora parecia um pesadelo ao qual ele não podia escapar. "Você disse que sabe quem foi seu pai?" perguntou a apresentadora, visivelmente emocionada com a história. Juliana respirou fundo. "Não sei o nome dele.
Minha mãe morreu quando eu era bebê e minha tia sempre evitou falar sobre ele. Ela só me contou que ele era um homem rico e influente, que não quis assumir a responsabilidade por mim. É só isso que sei. Ricardo sentiu o sangue gelar. O programa cortou para um intervalo, mas ele permaneceu imóvel. Sua mente estava em um turbilhão, os pensamentos se atropelando sem trégua. É ela, sussurrou como se dizer em voz alta confirmasse o que já sabia no fundo de sua alma. Juliana, a filha que ele abandonou. A tormenta que tomou conta de Ricardo o impulsionou a agir. Ele precisava encontrá-la, precisava vê-la e, acima de tudo, precisava pedir perdão. Ele pegou o telefone e, com as mãos ainda trêmulas, buscou informações sobre o programa. Depois de algumas ligações desesperadas, conseguiu informações sobre Juliana. Ele foi até a casa de Darlene. Quando chegou à porta da casa simples que ele reconheceu imediatamente, sentiu o peso de todos os anos de culpa que havia enterrado. Ele bateu com hesitação, o coração disparado no peito. Foi Darlene quem abriu a porta, o olhar envelhecido e cansado, mas ainda cheio de força. Ela não precisou de mais do que um segundo para reconhecê-lo. Ricardo Mourão, disse ela, com um tom que misturava incredulidade e desprezo. Darlene, começou ele, a voz embargada. Eu preciso falar com Juliana. Ela cruzou os braços, a expressão séria. Por que agora, depois de todos esses anos, você finalmente decidiu que ela merece sua atenção? Eu vi o programa. Eu não sabia. Não sabia que tudo isso ainda a machucava tanto. Não sabia. Darlene riu amargamente. Você a abandonou como quem joga fora algo indesejado, Ricardo. E agora, só porque a viu na TV, acha que pode aparecer e resolver tudo? Ele baixou o olhar, a vergonha queimando em seu rosto. Eu errei, eu sei que errei, mas quero consertar isso de alguma forma. Consertar? Darlene balançou a cabeça. Você acha que pode apagar anos de dor com um pedido de desculpas? Juliana cresceu sem entender por que não era boa o suficiente para o próprio pai. Não acha que já sofreu o bastante? Antes que Ricardo pudesse responder, uma voz veio de dentro da casa. Tia, quem está aí? Juliana apareceu na porta, e o mundo de Ricardo parou. Ela era a imagem de Rosa, mas com traços que ele reconhecia como seus. Os olhos dela pousaram em Ricardo, e uma mistura de curiosidade e desconfiança tomou conta de sua expressão. Quem é esse, tia? Darlene hesitou. Olhou para Ricardo, depois para Juliana, como se estivesse tentando decidir o que fazer. Finalmente, soltou um suspiro pesado. Juliana, este é Ricardo, o homem que você mencionou no programa, seu pai. Juliana ficou imóvel, como se o tempo tivesse congelado ao seu redor. A palavra pai ecoava em sua mente, mas parecia não fazer sentido. Ela olhou para Ricardo, tentando encontrar algo familiar no homem à sua frente, mas tudo o que via era um completo estranho. Meu pai? Ela deu um passo à frente, os olhos fixos em Ricardo. É sério, tia? Esse é o homem que me abandonou? Darlene assentiu, o olhar preocupado. É ele. Ricardo tentou se aproximar, mas o movimento fez Juliana recuar instintivamente, como se houvesse uma barreira invisível entre eles. Juliana, por favor. Ele tentou falar, mas a voz falhou. Ele respirou fundo e recomeçou. Eu não sei como começar. Só quero que você saiba que me arrependo de tudo, de cada escolha errada que fiz. Nunca deveria ter te deixado. Os olhos de Juliana se encheram de lágrimas, mas ela piscou rápido, recusando-se a deixá-las cair. Arrependimento agora? Depois de 20 anos? Você sequer pensou em mim durante todo esse tempo? Ou só lembrou porque viu meu rosto na TV? Ricardo baixou a cabeça, sentindo o peso de cada palavra dela como um golpe. Eu mereço sua raiva. Não tenho desculpas, Juliana, mas quero uma chance de explicar, de tentar consertar o que posso. Consertar? Juliana riu, mas era um riso amargo, cheio de dor. Você não pode consertar o que quebrou, Ricardo. Eu cresci sentindo que não era digna de amor, que algo em mim fazia com que meu próprio pai me rejeitasse. Você tem ideia de como isso me marcou? Ricardo tentou falar, mas ela continuou.
a voz subindo com a intensidade das emoções que haviam sido reprimidas por tanto tempo. Minha mãe morreu me trazendo ao mundo. Minha tia fez tudo por mim, mas nunca foi fácil. Você sabe o que é crescer ouvindo que seu pai é um homem poderoso, mas que não quer saber de você? E agora você aparece achando que um pedido de desculpas resolve tudo? Darlene colocou a mão no ombro de Juliana, tentando acalmá-la. Querida, eu sei que é muita coisa para processar, mas talvez ouvir o que ele tem a dizer ajude a fechar esse capítulo. Juliana hesitou, os olhos cheios de raiva e dor ainda fixos em Ricardo. Finalmente ela respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Você tem 5 minutos, disse ela, cruzando os braços. Ricardo assentiu, sentindo-se grato por aquela pequena abertura. Eu sei que não há palavras que possam apagar o que fiz. Quando sua mãe apareceu grávida, eu estava apavorado. Meu casamento era minha prioridade. Tive medo, fui covarde. Eu me recusei a aceitar a responsabilidade e tomei decisões horríveis. E a pior delas foi te abandonar. Ele engoliu em seco, os olhos marejados. Eu segui minha vida, mas nunca consegui esquecer completamente. Sempre que olhava para o espelho, via os erros que cometi. E então, hoje, te ver falando sobre isso na TV foi como um soco no estômago. Eu percebi que não poderia mais fugir. Juliana o observou em silêncio, os olhos avaliando cada palavra, cada gesto. Havia algo de genuíno no arrependimento dele, mas também era difícil ignorar os anos de dor que carregava. Você fala de arrependimento, mas me pergunto se isso é sobre mim ou sobre você, disse ela, a voz mais baixa, mas ainda firme. Você quer meu perdão para aliviar sua culpa ou realmente se importa com o que eu passei? Ricardo ficou sem palavras. Ele sabia que a pergunta era justa, mas não tinha uma resposta fácil. Eu quero o seu perdão, respondeu ele depois de um momento. Mas não por mim. Quero porque você merece ter paz e porque eu nunca deveria ter te causado tanto sofrimento. Os olhos de Juliana brilharam novamente, mas ela desviou o olhar ainda tentando processar tudo. Eu não sei se estou pronta para isso, disse ela depois de um momento. Mas se você realmente quer consertar algo, vai ter que provar que mudou. Palavras não são suficientes. Ricardo assentiu, respeitando o espaço que ela pediu. Eu farei o que for preciso, Juliana. Mesmo que leve o resto da minha vida, eu quero fazer o certo por você. Enquanto ele saía da casa, sentiu uma mistura de alívio e desespero. Ele havia dado o primeiro passo, mas sabia que o caminho para o perdão de Juliana seria longo e cheio de obstáculos. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Ricardo. Ele não conseguia parar de pensar em Juliana, na dor em seus olhos, na raiva que ela carregava, na forma como a rejeição do passado ainda queimava dentro dela. Cada palavra de seu pedido de perdão, cada gesto, parecia insuficiente. Ele sabia que não era algo que poderia ser consertado em poucas conversas ou em momentos de arrependimento. A culpa ainda o consumia, e ele sentia como se o peso de todo aquele tempo perdido o estivesse esmagando. A mansão de Ricardo, que antes parecia um refúgio seguro, agora o encarava como uma prisão de arrependimentos. Ele vagava pelos corredores, tentando encontrar algo que o distraísse. A vida de luxo, o sucesso profissional, as festas e as viagens pareciam vazias agora. Ele não conseguia esquecer o sorriso de Juliana, a forma como ela o encarou com desconfiança e a angústia nas palavras de Darlene. À noite, Ricardo passava horas diante do espelho, tentando encarar a pessoa que se tornou. Aquele homem arrogante, que uma vez se orgulhava de sua capacidade de controlar tudo ao seu redor, agora parecia um espectro de si mesmo. Cada decisão equivocada o levava a um abismo que ele não sabia como atravessar. Enquanto isso, Juliana tentava seguir sua vida. Depois do encontro com Ricardo, ela se sentiu exausta, como se estivesse carregando um peso imenso nos ombros. A conversa que teve com ele a deixou confusa. Parte de si queria acreditar em suas palavras, queria que o homem diante dela fosse genuíno, mas a outra parte sabia que as feridas que ele causou
eram profundas demais para serem curadas com palavras. Darlene, por sua vez, fazia de tudo para apoiar Juliana, mesmo que soubesse que a dor da jovem não desapareceria de imediato. Ela a via perder-se entre os próprios sentimentos e as lembranças de uma vida que nunca deveria ter sido dela. Em uma tarde chuvosa, como aquelas que Ricardo tanto temia, ele assistia à TV, tentando se distrair da tormenta de sentimentos que o assolava. O programa Com Você estava no ar novamente. Ele já havia assistido a vários episódios, mas algo naquele dia parecia diferente. O tema era perdão, e as histórias eram sempre difíceis de ouvir, mas ainda assim ele se sentia compelido a acompanhar. O telefone tocou. Era o número de Darlene. O coração de Ricardo disparou. Ele respirou fundo e atendeu. "Ricardo, a Juliana quer te ver", disse Darlene com a voz suave, mas carregada de significado. Ele ficou em silêncio por um momento. Eu não sei se ela está pronta para isso." "Dessa vez você vai ser paciente", respondeu Darlene. "Ela está sofrendo muito, mas talvez esse seja o momento. Eu estarei lá." A voz de Ricardo estava firme, apesar da ansiedade que o consumia. Ele se preparou para o encontro com o que parecia ser sua última chance de reatar os laços com a filha que ele abandonou. A cada passo que dava em direção à casa de Darlene, seu coração batia mais rápido, como se sentisse o peso de todo o tempo que havia perdido. Quando chegou, Juliana o aguardava na porta. Desta vez não havia raiva em seu olhar, mas sim uma mistura de tristeza e resignação. Ela o convidou a entrar sem dizer uma palavra. A sala estava silenciosa, a única luz vindo de uma lâmpada suave sobre a mesa. O silêncio parecia pesar tanto quanto as palavras não ditas. Juliana se sentou e, depois de um longo suspiro, olhou para ele. "Eu não sei se sou capaz de te perdoar, Ricardo", disse ela, a voz baixa, mas firme. "As cicatrizes que você me deixou não vão desaparecer da noite para o dia. Mas..." Ela pausou, como se estivesse lutando com as próprias emoções. "Mas eu preciso tentar. Eu não posso carregar esse peso para sempre." Ricardo se aproximou devagar, seus olhos cheios de lágrimas. "Eu sei, Juliana. Eu entendo o que você sente. E se for necessário, eu vou passar o resto da minha vida tentando te mostrar que, mesmo depois de tudo, você é importante para mim." Juliana balançou a cabeça. "Você não pode simplesmente aparecer e achar que pode consertar tudo com palavras. Eu sou quem eu sou por causa do que aconteceu." Ricardo sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Ele não conseguia desviar o olhar das palavras de Juliana. Cada frase era como uma lâmina afiada, que o perfurava e o fazia sangrar por dentro. Ele queria pedir desculpas, mas as palavras pareciam fracas demais para a magnitude da dor que ela carregava. "Eu sei", disse ele com a voz quebrada. "Eu sei que nada do que eu disser vai mudar o que aconteceu. Eu só posso pedir desculpas, Juliana, e tentar te mostrar de alguma forma que eu me arrependo. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como lidar com tudo aquilo, com o peso da culpa. Mas sei que a culpa não apaga a dor que eu causei." Juliana olhou para ele por um momento, e a frustração transpareceu em seu rosto. "Você fala de culpa como se ela fosse uma justificativa", disse ela, se levantando e caminhando até a janela. "Mas culpa não alimenta ninguém, Ricardo. Não paga as contas, não cura a dor. Não me traz o tempo que eu perdi." O silêncio se instalou entre eles, pesado e intransponível. Ricardo sentia-se impotente diante das palavras de Juliana. Ele queria gritar, pedir perdão de forma desesperada, mas sabia que não seria suficiente. Ela tinha razão. O tempo perdido, a dor infligida, não podia ser apagada com simples palavras. Ele sentiu que suas palavras tinham sido ouvidas, mas que o perdão, o que quer que fosse, ainda estava distante. A jornada seria longa, mas pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que talvez houvesse uma chance de redenção. Juliana se virou para ele, suas mãos trêmulas. "Eu não posso te perdoar agora", ela disse finalmente, sua voz suave, mas resoluta. "Mas quem sabe um dia, e talvez, se você continuar tentando,
eu serei capaz de ver a pessoa que você quer ser, não a que foi. Ricardo respirou fundo, aliviado por ela não ter rejeitado suas palavras completamente. Mas ele sabia que a estrada até o perdão ainda era longa. Ele se levantou e deu um passo em direção à porta. Antes de sair, ele se virou para ela. Eu estarei aqui, Juliana, quando você estiver pronta. Ela apenas acenou com a cabeça, um leve movimento que sinalizava que talvez, no fundo, ela estivesse começando a acreditar nele, ou pelo menos começando a aceitar que o perdão seria um processo longo e complicado. Ele saiu da casa de Darlene com o coração mais leve, mas ainda pesado com as consequências de suas escolhas. Mas ele sentiu que talvez houvesse uma possibilidade, uma pequena chance de que um dia Juliana pudesse olhar para ele e ver mais do que um homem que a abandonou. Ela, por sua vez, sabia que o caminho à frente seria difícil, mas agora tinha algo que antes parecia impossível, a esperança de que o perdão poderia, talvez, ser encontrado. Os anos se passaram, e Ricardo, antes um homem imponente e cheio de vigor, agora era uma sombra do que já foi. A doença o atingiu de forma implacável, roubando-lhe a força e deixando-o preso a uma cama na imensa mansão que um dia foi o símbolo de sua conquista. Ele já não tinha a esposa ao seu lado. Os filhos distantes raramente o visitavam. Ele estava sozinho, cercado por silêncio e arrependimentos. Os dias se arrastavam em um ciclo de remédios, visitas ocasionais de enfermeiras e pensamentos que o atormentavam. Entre eles, Juliana. O rosto dela, a história que ela contou no programa, a conversa difícil que teve com ela, tudo isso voltava à sua mente nos momentos mais solitários. Ele sabia que precisava resolver as pendências que tinha com ela. Era como se o peso de seu erro fosse o que o prendia a essa vida de sofrimento. Ricardo não suportava mais a ideia de deixar este mundo sem ao menos tentar novamente. Ele chamou Darlene, que ainda o atendia com relutância, para pedir um último favor. Darlene, ele tossiu, sua voz enfraquecida, quase inaudível. Por favor, diga a Juliana que preciso vê-la, só mais uma vez. Ricardo, você já tentou antes. Juliana tem a vida dela e ela não quer revisitar o passado. A voz de Darlene carregava um tom de frustração e também de compaixão. Eu sei, mas estou morrendo, Darlene. Não posso ir sem pedir perdão. Diga a ela que é tudo o que peço. Um momento. Relutante, Darlene acabou aceitando. Sabia que, apesar de tudo, Juliana precisava desse encerramento tanto quanto Ricardo. Ela relutou, mas no fundo sentia que havia algo de necessário naquele pedido. Quando Juliana recebeu a mensagem, inicialmente recusou-se a ir. Estava acostumada a lidar com o peso de sua mágoa. Mas, ao longo dos dias, uma inquietação cresceu dentro dela. Ela sabia que talvez fosse sua última chance de confrontar novamente o homem que, ao mesmo tempo, lhe deu a vida e a roubou com suas ações. Dias depois, sob uma chuva fina que parecia combinar com o tom sombrio da situação, Juliana se aproximou da mansão. A imagem imponente da casa não lhe causava impacto. Para ela, aquele lugar era apenas uma lembrança distante de um abandono que moldou sua vida. Ao entrar no quarto, encontrou Ricardo, magro, pálido, quase irreconhecível. Seus olhos, no entanto, ainda carregavam o mesmo peso de culpa que ela havia visto anos atrás. Juliana, ele tentou se levantar, mas não tinha forças. Não se esforce. A voz dela era fria, mas não sem emoção. Você queria me ver? Estou aqui. Diga o que tem para dizer. Ricardo engoliu em seco, os olhos marejados. Eu errei. Tudo o que fiz não foi errado. Eu fugi, eu tive medo. E não há desculpa para isso. Sei que não mereço seu perdão, mas preciso dizer isso, antes que seja tarde demais. Juliana ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o homem à sua frente. Não era mais o milionário arrogante que a abandonou. Era um homem quebrado, consumido por arrependimentos. Você não tem ideia do que foi crescer sabendo que não era desejada, que foi abandonada por alguém que deveria ter me protegido. Sua voz começou a tremer, mas ela continuou. Eu me tornei quem sou
Não por causa de você, mas apesar de você. Ricardo fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem. Eu sei, e você é incrível. Eu só queria poder ter sido melhor. Por você. Por sua mãe. Por mim mesmo. Juliana suspirou, sentindo um peso em seu peito. Por anos carregara aquela mágoa, aquela raiva. Mas naquele momento, algo dentro dela começou a mudar. Não era sobre ele, era sobre ela. Sobre o que ela precisava para seguir em frente. Eu não sei se consigo perdoar você completamente, Ricardo. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Mas eu também não quero carregar esse peso para sempre. Então, eu perdoo você o suficiente para seguir minha vida em paz. Ricardo, já muito fraco, deu um sorriso leve. Obrigado. Foi tudo o que conseguiu dizer antes de fechar os olhos. Juliana saiu da mansão sob a chuva, sentindo-se pela primeira vez em anos um pouco mais leve. Ela sabia que o perdão não era só para ele, mas para ela mesma. Era sua maneira de se libertar, de finalmente deixar o passado para trás e seguir em frente. Assista ao próximo vídeo especial que deixamos na tela para você.